Imagine descrever um cachorro para alguém que nunca viu um e pedir que o desenhe. Ela acertará algumas coisas, mas não captará os detalhes, que são os mais importantes. Tenho certeza de que, depois da primeira vez assistindo aos bastidores da realidade, ficam várias perguntas, muitas das quais o filme responde apenas com dicas ou nem responde. Essas perguntas aparecem tanto para quem está conhecendo o lore dos bastidores agora, quanto para quem já conhece esse universo há tempos. O que são os bastidores no filme? Quais são as leis que regem esse lugar e como ele é estruturado? O que são as entidades que o habitam? Por que vemos repetidamente a marca da mão da doutora Mary Klein no concreto? Qual é o motivo do filme começar com cenas de um operário demolindo uma casa? Como o estado psicológico dos personagens se conecta aos acontecimentos e se essa relação realmente existe? E finalmente, a principal pergunta: a doutora Mary conseguiu sair dos bastidores? Ou isso foi apenas uma ilusão de saída? Ou ela permaneceu nessa realidade alterada? Onde estou? Eu não. Por favor, Phil, onde estou? A algumas dessas perguntas é possível responder consultando o lore do universo, mas muitas outras exigirão que você procure as respostas por conta própria, analisando cuidadosamente os detalhes e pistas deixados pelo diretor, que são fáceis de perder na primeira vez que se assiste. É exatamente isso que vamos fazer neste vídeo. Antes de analisarmos o próprio filme, precisamos entender uma coisa importante. O filme Zakulissie corresponde à realidade do lore de Backrooms, e se sim, a qual lore exatamente? Ele não está totalmente sozinho lá. Como se sabe, toda a história das Backrooms começou com uma única foto publicada em um fórum do 4chan. Falei sobre isso com mais detalhes no vídeo anterior sobre os bastidores. A principal característica das Backrooms é a ausência de um cânone único. Não é um universo com uma única Bíblia oficial, mas sim um conjunto de várias versões concorrentes e parcialmente interligadas. Nas Backrooms mais antigas e primárias, tudo se baseava quase exclusivamente na atmosfera de solidão, ansiedade e na sensação de um espaço errado. Mas ao mesmo tempo, quase não explicava nada. O foco sempre foi a própria realidade estranha, e ninguém se preocupava muito com sua origem, estrutura ou regras. Mais tarde, quando a ideia chegou ao Reddit, ao Wiki e às comunidades de fãs, Backrooms começou a crescer rapidamente. As pessoas começaram a inventar níveis, entidades, classes de perigo, formas de transição, ou seja, toda aquela estrutura enciclopédica que agora é vista como o principal lore. Mas o filme Bastidores da Realidade não se baseia tanto nesse cânone expandido dos fãs, e sim em um ramo autoral separado de Kane Parsons, porque na verdade quando ele começou a fazer seus curtas sobre os Backrooms, ele basicamente não se aprofundou no cânone, mas decidiu criar sua própria versão do mundo quase do zero. É exatamente por isso que o lore dele é visivelmente diferente do que foi criado na Wiki e no Reddit. Mas como foi justamente a vertente de Kane Parsons que se tornou a mais influente, hoje ela também pode ser considerada uma das versões canônicas dos Backrooms. Ela também serviu de base para o filme. Então, o que exatamente são os bastidores segundo esse lore? No filme, os bastidores representam uma dimensão especial que funciona com base na memória, um sistema que cria cópias defeituosas de pessoas, objetos e espaços. O próprio Parsons já falou disso mais de uma vez em entrevistas, e a ideia também aparece diretamente no filme. Clarke propõe uma teoria segundo a qual os Backrooms são compostos por cópias daqueles que foram parar lá, e as entidades humanoides são versões incompletas e distorcidas das pessoas que permaneceram na memória do espaço. Em algum lugar por aí existe um cara de camisa listrada, mas aqui ele é lembrado, só que de forma um pouco distorcida. Aqui, inevitavelmente, vem à mente o filósofo Jean Baudrillard com seu conceito de simulacros. O simulacro é uma cópia que, com o tempo, perdeu a ligação com o original e passou a existir de forma independente. Cópia de cópias, reflexo de reflexos. Se você já conhece essa ideia, então entendeu do que estou falando. Se não, eu analisei esse conceito com mais detalhes no vídeo sobre Tyler Durden, de Clube da Luta. E quando Clarke diz que o espaço sempre se lembra de algo, mas faz isso cada vez pior, isso lembra muito o processo de criação desses simulacros. E quanto mais vezes ele tenta se lembrar de algo, pior isso fica. Mas aqui surgem algumas contradições. Ou melhor,
coisas que à primeira vista parecem ilógicas. Já descobrimos que o espaço tenta copiar tudo o que entra nele, mas faz isso com erros, porque, ao que me parece, não entende completamente a natureza do objeto. Tenho quase certeza de que é assim que acontece. No filme, isso é ilustrado com um cachorro. Imagine que você precisa desenhar um cachorro sem nunca tê-lo visto, apenas ouvindo uma descrição. No final, por exemplo, vemos uma cópia da psicoterapeuta Mary Klein, o que faz todo sentido dentro dessa lógica. Mas aí fica a pergunta: de onde veio a cópia da esposa de Clark nos bastidores, se ela nunca esteve lá? Luz, por favor, tudo bem, eu mesmo faço isso. Afinal de contas, ainda é a minha casa. De onde vieram as ruas e os prédios? Porque, como Clark mostra claramente, a maioria das entidades não tem sangue nem sente dor. Sem pensamentos, sem dor, sem ego. Mas, por algum motivo, a versão gigante do pirata Clark tem sangue. À primeira vista, tudo isso parece contraditório, e aqui é justamente apropriado lembrar da trama do filme relacionada à terapia do Clark. Pelos comentários, para muitos essa temática psicológica pareceu inadequada no filme, mas ao meu ver, é justamente ela que dá a resposta para muitas perguntas. Na verdade, a ligação entre os problemas psicológicos do personagem e os próprios bastidores é bastante óbvia. Ao que tudo indica, os bastidores copiam não apenas objetos e pessoas que entram lá, mas de alguma forma também capta o estado interno da pessoa. É como se ele olhasse dentro da memória e trouxesse à tona aquilo que está guardado bem no fundo. É exatamente por isso que vemos a esposa de Clark lá. Ela pode nunca ter entrado no Zaculissier pessoalmente, mas existe na consciência dele. Isso significa que ela aparece lá como uma cópia distorcida. Há muitas dicas desse tipo no filme. Por exemplo, logo no começo, Clark está usando uma camiseta com a inscrição Fórum Modernista de Design de Santa Cruz, 1970. Talvez seja uma referência a alguma conferência de arquitetura, exposição de design industrial ou evento educacional que ele tenha frequentado em algum momento. Mais tarde, em uma conversa com o psicólogo, descobrimos que Clark sempre sonhou em ser arquiteto. O fato de você não ter conseguido se tornar arquiteta? Eu sou arquiteto. Além disso, no filme mostram várias vezes seus desenhos e esboços. E o mais interessante é que o espaço dos bastidores começa gradualmente a se assemelhar a uma versão distorcida de um projeto arquitetônico. Prédios, ruas, construções estranhas. É como se o próprio espaço fosse formado pelos pensamentos de Clark, e quanto mais vezes ele volta para lá, maior esse mundo se torna. Pelo menos, é essa a impressão que se tem. E isso sem falar que lá existem versões deformadas de coisas da loja dele, literalmente. Por exemplo, o trono que na realidade quebrou debaixo dele, no bastidor se transforma em um enorme símbolo dourado de poder. Aliás, sobre o motivo pelo qual o pirata Clark do bastidor tem sangue, enquanto outras entidades não têm, minha teoria é que o próprio Clark ficou tempo demais no bastidor, e de alguma forma o espaço criou uma cópia dele mais realista que já possuía sangue. Em outra cena, Clark diz ao psicólogo que se sente preso em sua própria vida. Droga, eu simplesmente estou preso. Mais tarde, esse pensamento se manifesta em sua relutância em deixar os bastidores. Eu gosto daqui. É como se eu estivesse exatamente onde devo estar. O mesmo acontece com a imagem do Capitão Clark. Na realidade, isso é uma fantasia, um papel no qual ele tenta se encaixar. E é interessante que nem o próprio Clark entende completamente quem ele é nessa fantasia, se é um sultão ou um pirata. Você é tipo um pirata? Ou um sultão? Calha a boca. Em um nível psicológico, essa mistura de imagens lembra um sonho masculino compensatório de liberdade e poder. A possibilidade de viver sem restrições, pegar tudo o que quiser e finalmente parar de sentir a própria fraqueza. Na vida real, Clark está passando por uma crise total. O casamento dele está destruído, perdeu o controle da vida e enfrenta humilhações sucessivas. O sonho de ser arquiteto segue não realizado. Vamos voltar àquela noite em que Bárbara te deixou. Os bastidores montam uma pessoa não só a partir de imagens externas, mas também de fragmentos de memória, criando uma colagem das suas personalidades simultaneamente. Um marceneiro, um arquiteto frustrado, o marido de uma vendedora, um sultão e um pirata. Também é muito revelador o momento em que o gigante pirata Clark
ataca o verdadeiro Clark. Está tudo bem. É só assim que somos feitos. Clark já seguia um caminho de autodestruição há muito tempo. O álcool aqui é apenas o sintoma mais visível. Umas 2 garrafas de cerveja. Umas 2, isso é quanto exatamente? O dia foi difícil, precisava relaxar. Você está sempre relaxando. Não menos importante é a sua agressividade, que na maior parte do tempo permanece reprimida. Há uma cena emblemática em uma sessão de psicoterapia, onde Clark de repente perde o controle e sai do sério. Alguém não quer tirar a própria bunda gorda do lugar e ajudar. Desculpa, eu não queria. Parece que ele guardava raiva por muito tempo e não consegue expressar isso direito. Se o mundo dos bastidores realmente reflete o estado interior da pessoa, não é de se surpreender que uma versão agressiva do pirata Clark apareça lá. Essa imagem se torna a personificação da fúria reprimida que ele carrega dentro de si. Por isso, o pirata se comporta de forma hostil, ataca os outros ao redor e, no final das contas, volta sua agressividade contra o próprio Clark. Ela diz que não precisamos mudar. A ironia é que no final, ele se destruiu em todos os níveis, tanto psicologicamente quanto fisicamente. De certa forma, Clark realmente devorou a si mesmo. Já entendemos mais ou menos o Clark, mas ainda tem a psicoterapeuta Mary Klein, e com ela também é bem interessante. Pegue, por exemplo, aquela marca de mão no concreto que nos mostram o tempo todo. Qual é a relação disso com os bastidores? Primeiro, é importante lembrar quando Clark conta a Mary sobre os bastidores pela primeira vez. Para o prédio do escritório. Você continua andando e percebe que tudo isso não faz sentido algum. Você não sente que nesse momento ela parece assustada? Pessoalmente, eu acho que sim. E isso pode ser facilmente explicado. O filme nos mostra várias vezes lembranças da infância da Mary, cenas com a garotinha e sua mãe. Por exemplo, em um dos episódios, o local onde elas estão lembra, suspeitosamente, o espaço dos bastidores. Quando a menina tenta abrir a janela, a mãe a puxa para trás e não permite que ela olhe para fora. Mary. Eles estão por toda parte. Mais tarde, nos mostram que esse lugar está definitivamente ligado aos Aculicier. Por isso, é bem possível que a história do Clark a assuste, porque, ao que me parece, isso faz ela se lembrar de uma experiência que viveu na infância, que talvez tenha considerado a vida toda como uma fantasia ou um pesadelo. Há também outro ponto curioso. Se você olhar atentamente para as paredes dos bastidores, pode notar listras características. Mais tarde, quando nos mostram a mãe da Mary na clínica psiquiátrica, é justamente lá que vemos esses mesmos elementos. Por causa disso, podemos supor que a mãe da Mary está de alguma forma ligada aos bastidores, e o próprio espaço reproduz fragmentos das lembranças dela, assim como antes reproduziu as memórias do Clark. É nesse contexto que fica mais clara outra cena no final do filme, quando um leve sorriso aparece no rosto dela. Conversar? Bem, sabe, como 2 pessoas comuns. Poderíamos resolver tudo isso, mas ambos estávamos lá. À primeira vista, a reação parece estranha, mas se juntar tudo, dá para fazer mais uma suposição. Acho que a vida toda Mary considerou a mãe dela uma mulher mentalmente doente, que tinha medo de coisas que existiam só na imaginação dela. Mas nesse momento, ela de repente percebe que a fonte desses medos podia ser bem real. Talvez a mãe dela realmente tenha visto algo em que ninguém acreditou, e esse sorriso parece um alívio, por finalmente o mistério de tantos anos ter se encaixado em um quadro completo. Isso também é sugerido pelo fato de Mary ter mantido a marca da palma da mão o tempo todo. Muito provavelmente, essa marca era para ela uma lembrança de algo importante e ao mesmo tempo incompreensível. Parece que a história da mãe dela nunca lhe deu paz. Talvez ela tenha tentado explicar racionalmente o que ocorria e se convencer de que tudo vinha da doença mental da mãe, mas no fundo nunca acreditou totalmente nisso. É por isso que no final vemos um momento de compreensão. Pela primeira vez em muitos anos, todas as lembranças dispersas e estranhezas recebem uma explicação lógica. É como se ela tirasse um peso dos ombros que carregou a vida toda. E finalmente, resta a última pergunta.
para a qual ainda não encontramos resposta. E será que Mary saiu dos bastidores? O final foi propositalmente feito para deixar o espectador em suspense. Alguns prestam atenção na sala de interrogatório, onde a protagonista acaba ficando. Parece uma sala comum, mas se você olhar de perto, ela tem características típicas dos bastidores: esterilidade, vazio, geometria estranha do espaço e uma leve sensação de artificialidade. Por isso surge uma suspeita bastante lógica de que isso não é um resgate, mas sim mais um nível da mesma anomalia. Para avaliar essa hipótese, é preciso recorrer ao papel da empresa Async no lore de Kane Parsons. Essa organização foi uma das primeiras instituições a entrar em contato com os bastidores. Preste atenção no artigo que nos é mostrado brevemente no tablet na casa do cientista. Nela é dito: o Instituto de Pesquisa Async, uma startup da região da Baía de São Francisco, recebeu uma bolsa federal de $1.200.000 para desenvolver a próxima geração de ressonância magnética. No final dos anos 70 e início dos anos 80, isso era muito dinheiro. Em valores atuais, estamos falando de vários milhões de dólares. Isso significa que o governo claramente via a Async como um projeto científico promissor e estrategicamente importante. Desde então, suas atividades giram em torno do estudo do fenômeno, expedições, registro de anomalias, arquivamento de observações e tentativas de entender a natureza desse espaço. Aliás, foi justamente durante essas pesquisas que a Async, ao que tudo indica, espalhou câmeras pelo próprio bastidor e, por meio delas, faz observações de vários locais. Clark também encontra algumas dessas câmeras. E é justamente graças a esse sistema de vigilância que eles acabam encontrando a Mary Klein. Primeiro, quem aparece nas câmeras é o próprio Clark. Isso é notado pelo Phil, funcionário da Async. E então ele vê um anúncio de uma loja de móveis, onde ele reconhece o Clark. Lancem âncoras e entrem no Império Otomano ou no Império dos Puffs do Capitão Clark. Assim, eles encontram a loja do Clark e a própria Mary. Mais tarde, o cientista diz diretamente que esta pode ser a descoberta mais importante de toda a história e explica que portais como o da loja do Clark estão começando a aparecer por toda a cidade e que eles não conseguem parar esse processo. Nós não sabemos por quê ou o que os conecta. Eles simplesmente continuam aparecendo e nós não sabemos como detê-los. Aqui o filme novamente se encaixa bem com o lore. Por exemplo, em um dos vídeos no canal de Kane Pixels, é mostrado o desaparecimento de um carro bem na estrada. Também no filme vemos uma gaivota entrando nos bastidores. Depois, mostram que há muitas aves na cidade, então não surpreende que uma tenha entrado por uma dessas portas. Tudo isso sugere a mesma ideia. O bastidor não está confinado a um só lugar. Ele vai se expandindo gradualmente e penetrando cada vez mais fundo na realidade comum. O mesmo pode ser visto na loja do Clark, no início do filme. Primeiro, Clark nota um aumento no consumo de energia. E aí, como está? O medidor está normal. Depois aparece um disjuntor no quadro, Antes isso não estava aqui. Talvez eu não tenha notado. que a princípio parece não ligar nada. Como está a luz aí? Mas a luz está acesa. Sim. Mas depois de um tempo, ele de repente começa a funcionar. Isso é muito parecido com o que acontece quando os bastidores gradualmente invadem o espaço da loja e literalmente a consomem. Em uma das cenas, isso é mostrado visualmente, através dos movimentos e reflexos no quadro, sugerindo que o porão já se tornou parte dos Zaculissier. Daqui surge mais uma hipótese curiosa. Eu acho que a casa da Mary também foi, em algum momento, um desses pontos de entrada descobertos pela empresa Async. É por isso que a casa está sendo demolida, e a mãe da Mary ou é isolada em um hospital psiquiátrico, para esconder informações e impedi-la de contar qualquer coisa, ou porque, após o contato com a anomalia, ela realmente perdeu o contato com a realidade. Não é por acaso que logo ao lado das cenas da casa destruída, nos mostram esse tipo de outdoor. Nele está escrito: futuro lar do complexo Crest Ridge Towers. O mesmo outdoor vemos atrás da Mary quando ela observa a demolição. Na minha versão, esse prédio também foi construído pela Async,
e serve como fachada para o estudo do Zaculicia, no local da casa da Mary. Considerando tudo isso, responder à principal pergunta fica mais fácil, apesar de a teoria de que a Mary nunca saiu do Zaculicia parecer bastante atraente, ainda assim eu tendo a uma interpretação mais direta. No final, ela acaba nas mãos da Async. A organização chegou a construir um complexo ao redor da casa da Mary. Provavelmente, eles fizeram algo semelhante com a loja do Clark, criando ao redor da zona anômala uma espécie de perímetro de proteção. Isso fica claro quando Mary tenta abrir a porta, mas ela bate em algo do lado de fora. Por isso, eu acho que os acontecimentos do final já se passam na realidade normal, embora haja outro detalhe que deixa espaço para dúvidas. Talvez a própria anomalia continue a se expandir. Não é por acaso que o Phil olha para a janela quando a Mary pergunta se ele esteve lá. Shlee, Você esteve lá, não esteve? Esse gesto parece que a zona está bem perto, literalmente atrás da parede. Os Bastidores da Realidade é já o segundo filme notável deste ano, feito por alguém que veio do YouTube para o cinema. Antes dele, teve Obsessão, que também conseguiu impressionar tanto o público quanto os críticos. Fica a sensação de que o gênero de terror está passando por um novo renascimento. Em parte, já abordei esse tema na primeira parte, dedicada aos bastidores, onde contei a história do surgimento do projeto e seu desenvolvimento. Lá há muitos detalhes e fatos interessantes, por isso não deixe de assistir, caso ainda não tenha visto. E se você tiver interesse em uma análise de Obsessão, é só escrever sobre isso. Assim vou entender que o tema é mesmo procurado. Se esse vídeo já existir no momento em que você estiver assistindo, procure o link na descrição. Você também pode sugerir sua própria opção para análise. Mas primeiro, acesse a página inicial do canal na seção de playlists para ter certeza de que o tema ainda não foi abordado.